Não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. É isso que eu quero conversar com você hoje, nesse vídeo. O que é o evangelho, cara? O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Eu queria analisar com vocês algo que apareceu esses dias atrás. Kanye West foi na festa lá do Grammy, lá, quer dizer, na comemoração lá do Grammy, lá, enfim. E ele trouxe com ele a namorada dele, ou esposa, e ela tava com um vestido transparente, mostrando todo o corpo. E isso chocou todo mundo, cara. Isso deixou todo mundo chocado. O que é isso? Como assim? Imagine também os crentes, todo mundo chocado com os cabelos em pé. O que aconteceu, cara, com o nosso evangelho? Entende? O que aconteceu com o nosso evangelho? Será que nós nos transformamos em moralistas? Ou será que nós somos mensageiros de Cristo carregando a mensagem do evangelho? Lembrando que o evangelho pregado pelos apóstolos é a mensagem que Cristo morreu, ressuscitou e todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna, pela fé e não por obras. Resumão do evangelho aí pra você aí, que não sabe nada sobre o evangelho. Se quiser saber mais, tem meu primeiro vídeo pra você assistir. Isso é um reforço para o que a gente tá falando, cara. Será que nós, como igreja de Jesus, nós nos tornamos muito moralistas? Será que o evangelho é pra isso, cara? É uma mensagem de moralismo pro mundo? Cara, a gente tem se esquecido, cara, que o mundo está morto nos seus pecados. O mundo está morto nos próprios pecados. Nós morremos nos nossos pecados. E a única coisa que pode nos trazer de volta à vida é a pregação do evangelho. O evangelho é anunciado, a graça alcança o perdido, o cara ganha fé pela graça, fé salvífica em Cristo, cara, ele é salvo dos pecados dele. Como que nós reagimos ao negócio do Kanye West? Será que nós olhamos para eles do Kanye West e a gente fala o quê? Não só pro Kanye West, eu vou pegar o negócio do Kanye West e vou falar do carnaval. O crente olha pro carnaval. Meu Deus do céu, fim dos tempos, essa mulherada mostrando a bunda, nego se vestindo de satanás, todo mundo vestido de demônios e orixás e coisas de outras religiões. E cara, nós precisamos pregar o evangelho, cara. Você não foi chamado para ser um moralista. Você sabe por quê? Porque você ser um moralista nesse mundo é a maior burrice que você pode fazer. Você ser um moralista nesse mundo te faz burro, cara. Você não pode ensinar um cara que está morto em pecado glorificar a Deus. Esse cara precisa ser ressuscitado dos mortos pela pregação do evangelho. Esse cara precisa ouvir o evangelho, cara. Eu quero falar do Kanye West ao mesmo tempo que eu quero falar daquele familiar seu que só fala merda, só fala besteira nos encontros de família, só fica falando um monte de asneira, e você quer fazer com que ele seja um cara moral, sendo que você precisa, na verdade, pregar o evangelho pra ele. O teu tiozão do churrasco precisa se converter. O seu amigo que tá fazendo um monte de besteira, ele precisa se converter. E cara, você não vai fazer com que ele se converta falando que o que ele faz é errado ou que o que ele faz não tá glorificando a Deus. Porque é óbvio que ele não vai glorificar a Deus. Ele está morto nos pecados dele. Você quer fazer com que ele glorifique a Deus como? É a mesma coisa que você pegar um galho seco caído de uma árvore e você olhar para ele e você falar assim, dê frutos de justiça, frutos de arrependimento, cara. Você precisa se converter, cara. Você não pode fazer isso, você precisa falar para ele de Jesus. A mensagem do evangelho precisa voltar para a boca dos crentes. As pessoas, elas olham a igreja e elas veem o quê? Um bando de moralista. Nós nos tornamos moralistas e não pregadores do evangelho. Cara, a gente discute mais sobre políticas do que falar de Jesus, cara. A gente fala mais de política do que falar de Jesus. Entendeu? Em vez de você falar de Jesus, do evangelho do Cristo crucificado,
sabe? O evangelho que fala que Deus se fez carne para morrer por nós pecadores, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas somente pela fé, justificados pela fé somente. Cara, essa mensagem se perdeu. Aí o que que fica? Os crentes ensinando o morto em pecado a não adulterar, não cobiçar. Meu irmão, ele precisa nascer de novo, cara. Essas pessoas precisam de um novo nascimento. O Kanye West precisa nascer de novo, cara. O Kanye West precisa nascer de novo da água e do Espírito. Ele precisa se encontrar com o evangelho de verdade. O imoral precisa encontrar o evangelho de verdade. O imoral precisa do evangelho, porque ele está morto nos pecados dele. Você não vai ensinar esse cara a ser um bom cidadão. Você precisa pregar o evangelho. Quando o apóstolo Paulo chegava nas cidades pagãs, ele pregava o evangelho. Ele pregava o evangelho, ele não ensinava eles a serem bons homens. Não, ele pregava o evangelho. Depois de pregar o evangelho, depois de convertidos, o apóstolo Paulo poderia ensinar a pagar impostos, a ser bons maridos, mas ele estava falando com convertidos, ele estava falando com salvos, com nascidos de novo. O cristão, ele precisa dessa mensagem. O evangelho é tudo que você precisa falar nesse mundo, cara. O evangelho é a mensagem que você precisa pregar. Você não deve ficar falando de moralismo. Você não deve ser um moralista. Cristão, você não foi chamado para ser um moralista. Você foi chamado para anunciar o evangelho do Cristo crucificado. Você foi chamado para ser um pregador do evangelho, para anunciar a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é simples demais. A mensagem do evangelho é mais simples do que falar de direita ou esquerda. A mensagem do evangelho, ela é mais simples que isso. É poder de Deus para salvar aquele que crê. O evangelho não é uma mensagem moralmente correta, politicamente correta. O evangelho não é para você ensinar as pessoas a serem politicamente corretos e bacanas, pessoas íntegras. Não, cara. O evangelho é poder para que todo aquele que crê em Cristo seja salvo. O evangelho é poder de Deus para alcançar aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. O evangelho é a mensagem que alcança todos os que Deus de antemão conheceu e predestinou. Nós precisamos voltar a pregar o evangelho, que é poder de Deus e não uma mensagem para te fazer um cara moralmente legal para a sociedade. O evangelho não é para isso. O evangelho é para que você tenha vida eterna por meio da fé em Cristo Jesus. O crente precisa voltar às escrituras imediatamente, parar de ser um moralista. Nós não fomos chamados a dizer para ossos secos que eles devem ser homens moralmente bons, porque eles estão mortos. Você vai mesmo chegar para um monte de cadáver, de ossos secos? Ou você vai profetizar as palavras do livro da verdade? Você vai falar para eles a mensagem da salvação. Você vai explicar para eles os mistérios de Deus. Nós fomos chamados para esclarecermos os mistérios de Deus. E o mistério de Deus é esse, o evangelho. O evangelho é o mistério de Deus que você precisa anunciar. Não seja um moralista, seja um pregador do evangelho. O mundo, a criação aguarda ansiosamente para a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus que vão expressar o coração do Pai por meio do Cristo crucificado, ressurreto e assentado no trono, para que todo aquele que pela fé crê nele seja salvo. Gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês e até a próxima aí. Se inscreve no canal, dá o like. Vamos voltar ao evangelho cristocêntrico.